e o Senhor te guiará continuamente, e fartará tua alma em lugares áridos, e fortificará teus ossos. E serás como um jardim regado, e como um manancial cujas águas nunca faltam. Isaías 58:11. Capítulo 1. Volte ao jardim. Eu pretendia chegar cedo ao meu setor naquela terça-feira e adiantar um trabalho atrasado. Foi quando vi uma senhora à beira da estrada, perto de casa. O sol quente em seus cabelos totalmente grisalhos me fez parar. Ela era encurvada e andava devagar. Abri o vidro do carro e perguntei se ela queria carona. Assim que parei, a senhora agradeceu com uma dúzia de exclamações maternais. Só então a reconheci. Anos atrás, quando chegamos à região para ficar, eu a tinha visitado em um casarão de muitos quartos, onde ela recebia pessoas para orar. Dona Maria era como a chamavam. Ela não mudara como de fato não mudam as velhas senhoras que mantêm a simplicidade interior. Notei que estava usando um vestido com estampas miúdas. Era tão pequena que tive de ajudá-la a subir no banco do carro. Quando ela me disse para onde estava indo, calculei que teria que desviar meu caminho cerca de 20 minutos para levá-la ao seu destino. Olhei para ela novamente e não tive dúvidas quanto a fazer isso. Afinal, ela era o tipo de senhora a quem todos chamariam de velhinha. Quem poderia deixar uma velhinha longe do seu destino? Nosso trajeto passava por um setor de chácaras e áreas de preservação. Iniciamos um diálogo para tentar quebrar a monotonia. Contei a ela que anos antes tinha conhecido sua casa de grandes janelas cor de vinho e avencas na varanda. Perguntei como andava sua vida, seus filhos e esposa. Ela tristemente começou a me contar que uma de suas filhas havia morrido no ano anterior, após uma doença grave. Começou a chorar e enxugar o rosto nas mangas do lindo vestido de flores. Eu chorei com ela aquele golpe que maltratava seu velho coração. Pensei em estacionar o carro para abraçá-la, mas ela deve ter percebido meus movimentos e, não querendo me causar mais atrasos, olhou fixamente para frente com seus olhos apertados, me dizendo que agora tudo estava bem. Procurei palavras de consolo para a mulher de rosto enrugado. Pela idade, ela bem poderia ser minha avó. Chegamos ao supermercado onde ela iria fazer suas compras do mês e comecei a me despedir com um abraço e ela sustentou, apertando-me os braços com ternura. Naquele estacionamento, ela orou por mim em voz alta e de uma maneira tão grata e amorosa que parti rumo ao trabalho com uma sensação de que a vida me trouxera até ali. Assim que cheguei à reserva ambiental, encontrei-me com um dos arquitetos e começamos a falar sobre o trânsito até que descrevi a ele o encontro com aquela senhora. Ele riu, comentando que já passara da fase em que uma velhinha conseguiria fazê-lo chorar. Dias depois, ele mesmo entrou em minha sala apressado. Estava entre entusiasmado e comovido, pois no mesmo trajeto havia encontrado aquela velhinha e lhe oferecido uma carona até o ponto próximo ao seu destino. No caminho, ela fez perguntas sobre a vida dele e, de posse das respostas, começou a orar por todas elas em alto e bom som, ali mesmo na rodovia. A ironia é que, ao contar isso, ele também tinha lágrimas ativadas que denunciavam sua percepção de profundidade sobre esse momento,
especial. Compreender a vida de uma pessoa que tem prazer em dar orações de presente não é algo fácil. Desde aquele tempo, porém, acredito que encontros com velhinhas na estrada podem literalmente mudar o rumo de nossa vida. Jardim de Rosas é a fé de uma mulher e o lugar para onde ela pode ir em tempos de aflição ou êxtase. O aroma desse jardim é distribuído em gotas à família, aos amigos e a quem vai passando. Cada vez que uma mulher suspira pela resposta, engolindo a própria incapacidade sobre o que fazer, está sendo chamada a orar. Cada vez que há um silêncio de gratidão ou uma saudade, significa que está sendo convidada a um encontro supremo. Mulheres sedentas do amor profundo de Deus podem, nesse recanto e neste espaço de tempo, ler as palavras escritas na Bíblia e beber delas, para que inundem sua alma sequiosa. As mulheres, nelas foram desenhadas desde o princípio veias de rio. São passagem e paragem na estrada que vai às terras dos amigos e de outras famílias. A primeira mulher recebeu esse incrível caractere biológico, uma herança genética de padrões geométricos sofisticados e que nos torna capazes de decodificar a vida. Foi o presente de Deus para nós. Apesar das mutações históricas, a elegância de alma das mulheres continua levando cada uma de nós, quando desejamos, ao silêncio de um espírito quebrantado, onde véus são rompidos, revelando o que é invisível. Por isso, abraçamos com naturalidade o sobrenatural. Mulheres têm intuição, impressões, guardam imagem, desejam sondar e conectar polos dessas mesmas impressões, aprofundar o diálogo com quem as acompanha, ainda que a companhia relute em conversar. A beleza das mulheres é a mesma que desce pela garganta da flor, pintada de modo rasgado em feminilidade até o ventre, em matizes de transparência rosa e lilás. Manter esse desenho e toda a geometria pensada depende de uma volta diária ao Jardim do Criador, ao Éden resguardado no coração. Mulheres amargas e engasgadas se ressentem das amputações da vida, golpeando quem as cerca com o mesmo ímpeto que foram feridas. Somente a oração pode restaurar a alma genética que elas deveriam possuir. Toda mulher precisa escolher um lugar onde não só ela, mas sua casa se encontre com Deus. Almofadas, bíblias, devocionais, cânticos e ideias criativas podem tornar esse lugar um santuário com tributos gloriosos. Seu companheiro aprenderá, com o passar dos anos, a procurar o acalento desse refúgio que refresca o espírito. Seus filhos aprenderão a orar, tutoriados pela condução materna ou paterna. No momento em que decide que Deus é sua própria vida, o tempo que uma mulher reserva para essa amizade dirá muito sobre suas prioridades. A modernidade tem uma vantagem que também se converte em uma séria questão. Nos faz selecionar o item que desejamos e excluir o que não nos convém. Por isso, tantas mulheres optam por não orar. Selecionam a opção não orar, usando a mesma lógica que sempre as acompanhou, o olhar mundano que decide o que tem utilidade palpável. Muitas desejam, porém, os excelentes resultados de uma vida de oração. No entanto, o terreno da espiritualidade não está à venda e não se submete. É preciso parar, buscar,
e principalmente silenciar para ouvir Deus. É preciso estar submissa a um amor maior que não se curvará às agendas humanas. Toda mulher deve dedicar seu melhor tempo diário a uma longa conversa com o Criador. Dizer que seu tempo de oração acontece somente enquanto faz outras coisas, como dirigir ou tomar banho, é como confessar que não compreende quem Deus é. Mas Deus nos diz em sua palavra, eu sou. Êxodo 3:14. Sem Ele, todo e qualquer fio de aspiração perde seu sentido. Sua vida inteira precisa ser uma oração, mas sem a doação dessa hora inicial, desse momento mais valioso que todos os outros, não há o que possa ser feito em matéria de construção de uma vida integral e reta. Se você não tem uma vida de oração, um tempo de fé e meditação, um lugar para lançar seus temores com sinceridade, se não tem lista do que falar com Deus, expondo os segredos e situações das quais não tem controle, não é possível manter esperanças a respeito de qualquer forma real de sucesso. Relembro a noite em que perguntei ao próprio Deus por que oramos. A resposta veio na madrugada em um sonho. Como se estivesse muito distante, enxerguei uma teia de luzes que cobria o planeta, com pontos de encontro iluminados. Havia também fios finos que, ao tocar nesses pontos, eram acesos vagarosamente. Deus me dizia algo lindo com aquela imagem. Compartilhava comigo que somos conectados ao nosso semelhante e que temos a opção de iluminar e abençoar uns aos outros enquanto oramos. A partir daquele dia, percebi como é especial o gesto de orar por alguém. Aprendi que o segredo da oração é o amor. Um Deus de amor não aceita palavras que não possuam conexão e afeto profundo. Jesus foi extremamente sensível à dor das pessoas quando andou entre nós. Chorou, amou, envolveu-se com os problemas delas e as seguiu até suas casas, mudando suas vidas, doando a si mesmo por amor à humanidade. Essa é a chave para deixarmos de caminhar em círculos. Deus não deseja que nossa minúcia o faça mais Deus. Ele quer simplesmente que participemos do milagre, compartilhando com Ele o dom sublime da criação. E não há como tornar compreensível tão imensa generosidade. Queremos tanto que as situações se transformem em nossa vida, quando tantas vezes ignoramos os caminhos de milagre que o Mestre nos ensinou. Amar torna possível orar, e ambos são caminhos para impactar o coração por meio de um poder acima de nossas forças. Há dias em que ficamos presas à entrada do labirinto de contas, horários e compromissos, imaginando que poderia acontecer um milagre, que de uma hora para outra as coisas poderiam mudar. Nosso chefe, o trânsito, nosso endereço, poderiam acontecer coisas mágicas, concluímos. Uma armadilha destes tempos pretende confundir nossa mente quanto ao conceito de fantasia e milagre. Milagres não são acontecimentos mágicos, mas atos voluntários nos quais a fé movimenta o mundo real, envolvem a vontade soberana de Deus e das pessoas. É possível que só esse conceito a faça desistir, mas uma vida de milagres diário é o que Deus deseja para nós. Também não existe milagre sem um sonho. O primeiro leito de enfermidade que você precisa deixar é aquele que aprisiona seus sonhos e oferece posição inerte. A matéria do milagre é o sonho acalentado,
amado, em uma gestação pessoal que envolve trabalho e criação. Sonhos são matrizes de gerar amor e fazer o bem. Sonhos podem ser minúsculos ou imensos, e todos cabem em orações, vindo a ser celeiros para sementes que irão gerar milagres. Muitos sonhos são plantados por Deus em nós, para que vejamos com nossos próprios olhos sua transformação, desde a matéria-prima até uma beleza para ser tocada e sentida. Em nossa família, nós construímos uma casa com varanda e um pomar e sonhávamos que os passarinhos viessem fazer seus ninhos. Começamos a orar por isso e, em certa época, passamos a avistar muitos ninhos. Foi um sonho pequenino, mas nós o entendemos como grande quando as crianças anunciaram a criação de um posto de salvamento de aves feridas. Sonhe e ore profundamente por amizades maravilhosas e as terá. Sonhe e ore por uma casa acolhedora e haverá nascer do coração de Deus e do papel. Sonhe e clame pela mudança para sua cidade natal e um dia estará voltando, se esta for a vontade do Pai. Sonhe e ore de forma minuciosa e nunca pare. A fé é um canteiro plantado por mãos de quem trabalhou duro e enfrentou o sol das circunstâncias para alcançar algo que não vê, mas que sabe que está ali após as montanhas. É o diálogo simples com o vento, mas também é o desenho da espiral no interior da semente. É preciso olhar com surpresa cada nuance, irrigar os montes de terra, observando o arco-íris que a água faz. Esses rituais de fé e precisão, transportados para as nossas orações, nos farão ver um dia a glória do Senhor em nossas vidas. A fé verdadeira nasce tanto da pausa quanto do movimento no meio do dia. Nossas orações são uma ceia para a qual o Senhor é o convidado, pronunciadas à beira da pia enquanto cortamos o tempero e cozinhamos o almoço. Vão sendo aquecidas na panela do dia a dia, enxugadas com o braço ou a manga das blusas. Nossas lágrimas são recolhidas por Deus. Salmos 56, verso 8. Há em nós vontades fúteis e passageiras, mas há também aquelas que têm raízes vivas e cheias de verdade. Nesse ponto, a expressão dessa vontade é algo de grande valor. Leia sobre os milagres de Jesus e verá que ele desejava ouvir o coração de seus seguidores. Marcos 10, 51, João 5 e 6. Embora soubesse exatamente o que iriam dizer, ele teve prazer na expressão de seus sentimentos e na realização de seus sonhos. Quando estamos orando por uma mudança que não está ao nosso alcance, a oração se transforma em gesto de humildade e dependência do Altíssimo. Uma palavra interessante para traduzir a oração é invocar. Ninguém invoca sem primeiro reconhecer que está em um ponto inferior. Não existe milagre sem que isso signifique trabalho duro depois que o milagre vier. A dureza desse trabalho é provida também da mesma beleza que tem o fruto quando cai da árvore e fecunda a terra, doando suas sementes para gerar outra árvore. Precisamos morrer para o nosso egoísmo, deixar que nosso suor e nosso pensamento movimentem nossas mãos para transmutar as coisas já sonhadas por meio da oração e do esforço. Quando desejei voltar para o lar, para a minha essência, aconteceu algo especial. Eu disse a Deus que não pretendia mais viver uma vida
superficial e expressei todos os meus sentimentos em longas horas de oração. Imaginava detalhes e os compartilhava com meu melhor amigo, desabafando sobre as incoerências que assistia ao meu redor e as que sentia em meu interior. Fui falando sobre o quanto desejava pequenas alegrias. Com o passar dos dias, Deus começou a me permitir viver situações nas quais poderia acompanhar meus filhos. Amizades antigas reapareceram e o sentimento de saudade me atravessou. Deus criou para mim uma nova agenda com objetivos bem singelos, como cuidar melhor de algumas plantas e visitar meus pais. É uma agenda tão eficaz que, quanto menos espero, estou cumprindo todas as responsabilidades sem o peso de um fardo. Nada, entretanto, me deixa mais surpresa que a habilidade do Senhor em modificar agendas. Há dias em que chego a receber telefonemas que adiam compromissos. Minha esperança está posta na beleza do processo de alquimia, que nos leva a Deus e nos permite experimentar o viver transcendente. Neste momento, por exemplo, estou orando pela sua vida. Pela fé, posso ver uma mulher que vai procurando a tranquilidade que existe na primeira hora da manhã, antes que todos acordem, quando os sonhos do dia lá fora são os de latido de cães e canto de pássaros. Essa mulher sabe que acordar mais cedo para estar em oração conduz ao milagre quântico da economia de muitas horas de angústia. Perto da poltrona que separou para as orações há um cesto onde deixa repousar seus livros e nomes de pessoas. Posso ver quando começa a citar devagar a gratidão por tantas alegrias. Agradece pelo dente de leite da filha e pela cura de um parente. Enquanto fala, esse lugar vai se tornando sagrado e abençoado. Consigo ver a luz que vai cercando tudo. Um Deus amigo que guarda cada detalhe de sua infância e contabiliza com lamento os dias tristes dessa mulher está bem ali ao lado, mas ela ainda não pôde notar. Ele a viu ontem quando foi impaciente com o trabalhador de rua, enquanto estacionava o carro. Registrou seu olhar de crítica à caligrafia do filho ainda imaturo. Ele a observa agora e vai acariciando seus cabelos de um modo que ela, inexplicavelmente, começa a sentir. Essa mulher vai reavendo o coração bondoso e a capacidade de superar, de aprender com suas próprias falhas. Nesses minutos da manhã silenciosa, palavras que saíam lentas dos lábios vão brotando da rocha tocada pelo Pai. Êxodo 17:6. Essas palavras irão aos poucos transformar-se em uma torrente que carrega as dores e emudece a terra dos ideais. Gotas de paz vão lavando a alma e encharcando as sementes. Os lábios aos poucos confessarão ao Espírito Santo a incapacidade de compreender as palavras da Bíblia, e esse lindo conselheiro irá assoprar seus mistérios. Enfim, virá o silêncio tão desejado. O silêncio humano pode significar ausência e desespero, mas o que dizer desse silêncio que há no tempo da oração? Ele espalha respostas ao longo do dia, em surpresas enviadas do céu a cada momento preciso. Orar é como encontrar um oásis em meio ao barulho do mundo e banhar-se em águas puras secretamente. Começamos a perceber a hora da oração como um delicioso e desejado encontro.
Talvez sejam necessárias manhãs adicionais para conversar e escutar. Este é o encontro de amor que antecede todos os outros e que torna as demais experiências realmente eternas. É assim que se volta ao lar e à essência, que é o ponto de partida e também o ponto de chegada. E finalmente a vida passa a ter sentido.